Viver é recordar. E hoje é mais um dia da gente relembrar um pouco as nossas épocas, né, de obscuras, de tecnologias obscuras, e falar um pouco sobre o que a gente viveu basicamente de evolução, né? A gente teve alguns episódios recentes falando sobre evolução, mas hoje é um tema muito mais específico, né? Muito mais no detalhe. Hoje é focado ali pro público que pinta botãozinho. É, Concorda, a Jordan? tua, é a tua galera, né? Essa é a Ah, tua galera. é a minha tribo. É a tua galera, tua galera. É Eu a tô minha aqui de tribo. agente duplo, né? Aquele full stack que sabe como é que é, né? Hoje é o dia que a gente vai descobrir e vai responder quem é melhor, React ou Angular. Ah, não, isso aí já tem resposta, né, Angular? Pode acabar o episódio. Começa com Re e termina com Act. É isso? Jamais. Jamais, jamais. Legal, boa. Mas a ideia então hoje, né? Falando ali de evolução, como a gente trouxe em alguns episódios, a gente já trouxe essa mesma ideia, assim, de tentar traçar uma linha temporal sobre os fatos ali, a evolução das coisas, mas hoje a gente quer trazer um pouco, acho que do que a gente viveu, né? Acho que é bem simbólico, tanto pra mim quanto pro Jordan, que a gente viveu muito essa transição, até acho que algumas das mudanças que a gente vai falar aqui na minha carreira, elas foram quase que divisores de água, assim, porque teve empresas que eu mudei justamente só para poder ter contato com evoluções ali que a gente estava vivendo, que o mercado tava fazendo, para ser o motivador, né? Para poder ter contato com essas coisas novas. Então acho que tem bastante margem aí pra gente poder contar um pouco do que a gente vivenciou, do que a gente experienciou, do que a gente gostava, do que a gente não gostava e o que principalmente acho que motivou, né? Acho que quando a gente fala de evolução, sempre é baseado em alguma dor que se tinha, né? Então, o que tu te lembra aí, Jordan, lá dos teus meados de 2015, 2016, como que o jovem Jordan fazia seus visuais? Young Jordan. Cara, eu acho que assim, a gente pegou bastante a transição, assim, mesmo não historicamente pensando na timeline de quando as coisas foram criadas, mas de fato pensando a nível Brasil, tirando o Big Tech, mas como é o mercado que às vezes quando a gente tá trabalhando em Big Techs ou em lugares maiores, enfim, a gente esquece da bolha, que a gente vive numa bolha, então existe muita gente por aí que até hoje, por exemplo, não usa Git e tá usando coisas mega desatualizadas, a vida é assim. Mas pensando em JavaScript, especificamente a gente não tem como falar de front-end sem falar de JavaScript, né? Infelizmente. Tô brincando. Mas, cara, eu vejo que a ideia dele, como a gente usava, a gente pegou bastante ali o início do jQuery, Uhum. certo? Não lembro se foi eu acho que foi o início ali, pelo menos a metade do cycle time dele. Eu tenho certeza que sim, o início eu acho que talvez. Mas a ideia do JavaScript, cara, era só para validar formulário antes do jQuery. Tipo assim, a galera tinha uns fronts. Lembra de como era a web nos anos 2000? Eu lembro, tipo, inicialmente era alguns sites institucionais e alguns sistemas tudo preto e branco, retangular. E o JavaScript existia ali para validar formulário. Era tipo assim, ver se um campo tava vazio, se no máximo um regex ali para ver se o e-mail, né, seguia uma lógica. E cara, era isso, sabe? Então eu vejo que o JavaScript era isso. E aí depois o jQuery deu uma nova. Ali um novo ideal, digamos assim. Eu acho que é a primeira virada de chave que dá no JS. Ainda, mesmo já existindo, tendo, tipo assim, no jQuery teve bastante. A diferença de tudo dele era fazer a manipulação do DOM, né? Então, ele já tinha ali chamadas Ajax, mas ainda não existia. Aí eu queria bastante a tua opinião sobre isso, ver se tu concorda comigo. Mas ainda a gente não fazia diferenciação entre front e back-end. Para nós tudo era uma aplicação. Mesmo tendo o Uhum. Ajax ali, que de fato ele podia fazer um request, poderia ir no servidor e tal, a gente fazia isso para outras coisas. Ainda era uma mesma aplicação, ou era fazer uma coisa sem trocar de tela, a gente fazia o Ajax para essas coisas, né? Não necessariamente para chamar o servidor, digamos assim. Uhum. Então eu vi o jQuery essa primeira virada e dar ali um novo sentido pro JavaScript. Concorda É. comigo? Não, 100%, né? Acho que tu comentou ali, antigamente todas as páginas tinham aquela cara de Windows 98, né? Uhum. Era tudo quadrado, umas coisas meio cinza, uns textos que faziam uma onda e era todo colorido, meio É as telas Word, que eu assim, faço né? até hoje, eu gosto bastante.
Mas eu acho que então tem primeiro essa questão até da evolução visual, né? Acho que se profissionalizou, assim, se aproximou muito de design como um todo, design de produtos, design de conceitos, coisas assim. Então acho que se profissionalizou muito essa coisa visual. E do JavaScript, acho que a gente viveu bem também. Claro que existe uma grande época, uma grande era da web antes da gente próprio entrar no mercado da web, né? E eu tenho, assim, por sentimento, se a gente fosse traçar, assim, um gráfico do jQuery, eu acho que a gente viveu ele lá no ápice, a pontinha, e depois a gente viveu a decadência dele, assim, a Sim, descida, sabe? junto com o jQuery, junto com o jQuery tinha um Bootstrap, não tinha como tu criar um projeto ou uma página e tu não dar import nos dois. Era É. inaceitável. Não à toa que o Bootstrap no final já tinha o jQuery imputado nele. Era uma coisa só. Tu Inclusive baixava para junto, né? Exato, inclusive para nós que éramos muito iniciantes naquela época, era até difícil tu distinguir o que era Bootstrap, o que era jQuery, o que era JavaScript. Para nós era meio que tudo a mesma coisa. Ali até tu entender de fato as separações, parecia tudo a Uhum, mesma coisa, né? Daquela sopa de uhum. letrinhas quando a gente tá começando, sabe? É, mas eu acho que é bem interessante sim o que tu trouxe essa questão de que o JavaScript até então era usado para validar formulários e a gente não tinha divisão de front e back. E era muito real, porque tu lembra como é que era a dinâmica do PHP? A gente fazia todo o processamento em servidor no PHP, entregava tudo formatado no HTML, mas o dinamismo da página era através do jQuery que a gente fazia, né? Ah, se eu imputar aqui, eu vou botar um CEP, e aí eu tenho que chamar a API do busca CEP, processar ela, né, com essa requisição Ajax que tu trouxe, retornar a resposta e fazer via jQuery que ele preencha os campos, né? Cara, É. essa foi a primeira tarefa que eu fiz, que tu passou pra mim fazer. Vocês não sabem, quem tá ouvindo pela primeira vez o Membrante, o George me contratou 10 anos atrás. Ele era meu chefe tendo um ano de experiência. E a primeira tarefa que eu fiz foi essa. E aí, quando eu fiz aquele Ajax, e aí, detalhe, era uma featurezinha que tinha uma tela, um cadastro. Tu botava o CEP, ele trazia os dados, daí eu aprendi os Ajax ali, e no final eu mandava um e-mail. E aí minha cabeça Uhum. explodiu quando eu vi aquilo ali rodando. A magia do jQuery com Ajax. Pra mim aquilo ali era uma coisa alienígena, sabe? A É, gente tá falando de 2015, tá, galera? Só pra vocês terem uma pra se ideia. situar, né? Exato, vou situar. Legal. Mas então era bem isso, né? Era uma coisa bem mais específica, assim, bem mais enxuta. A gente ainda acabava implementando alguma coisa em Vanilla JavaScript, porque a ideia era o quê? Tudo que eu conseguia fazer com Vanilla JavaScript, eu conseguiria fazer com jQuery de uma forma mais fácil, na teoria, né? Mas Sim, naquela época também a gente tinha algumas limitações já de internet, às vezes alguns projetos legados que não tinha como importar o jQuery, ou era muito complexo importar, que a gente tentava fazer ali com o Vanilla JavaScript, e o trade-off era escrever mais código, né? Lembra que a gente exato. tinha que ficar botando lá os window.href, onload e Até Java hoje, 4? isso pra mim eu não consigo lembrar disso jeito, que eu lembro que isso era a pior parte, pra mim, a parte mais problemática. E aí no passado, principalmente tirando coisas brutas de back-end, por exemplo, na época Java, .NET, PHP, que tu tinha ideias robustas, esse front-end freestyle a gente escrevia no Sublime, no Notepad++, e não existia VS Code, galera, VS Code No de Atom. no Atom, lembra? A gente escrevia nessas coisas e eles não tinham um autocomplete bom, ele não tinha um syntax error bem definido, então tu ficava escrevendo, tu abria aquele código gigante de várias linhas, que abria o seletor, aí passava ali eu nem lembro direito, eu sempre que era umas coisas muito feias, mas muito verboso, e tu ia na tentativa e erro, cara, porque ele não te Ó, dava complete, sabe? Tu vou te lembra trazer ainda? eu vou te trazer uma linha de código que eu tenho Né? certeza que vai te trazer lembranças. Document.getElementById. Nossa, dolorido, dolorido, dolorido. Dói, né? Dói. Aperta o coração, assim, Dói. traz um. A gente tava falando agora há pouco, né? Traz uma crise de pânico. Exato, antes de gravar a gente tá falando de crise de ansiedade, um monte de coisa. Inclusive, abre aspas, façam terapia. Façam Fecha terapia. aspas. Façam terapia, façam terapia. Cara, e tipo, outra coisa que eu lembrei também pensando no jQuery agora, a gente vai chegar. A gente tá tentando seguir uma linha do tempo aqui. Desculpa se em algum momento a gente ir e voltar, tá? Perdão, mas só pra pensando, né, Somos vendo. viajantes do tempo. O tempo é. Como é que é? O tempo é agnóstico pra nós.
A gente Ai, falou em fazer um episódio filosófico, hoje viu tá... só, viu só? Cara, programação tá muito mais ligado a humanas, que é filosofia, que é o ato de pensar, que é exatas. Um dia eu vou fazer um episódio sobre isso. Mas vamos Não, lá, melhor. Faça uma palestra. Eu vou vou estar na fazer, primeira fileira. vou fazer. Tamo junto, tamo junto. Cara, mas outra coisa, teve um boom também com a popularização, a partir do jQuery, que não era um framework, era uma lib, certo? Não podia ser definido um framework porque ele não tinha um ecossistema, ele era uma lib. Mas foi aí que veio aquele pontapé inicial, que até era meme na época, que toda semana tinha um novo framework ou lib JavaScript novo, lembra? Uhum. Eu vejo o jQuery, principalmente ligado ao Ajax, que ele abriu esse caminho, digamos assim, dessa experimentação e também de trazer a complexidade, entre aspas, pro front com a Ajax. Porque daí eu lembro que daí, tipo, a partir disso veio o Gmail, o Google Maps, por exemplo, que usavam muito Ajax. O Gmail é Ajax full, eu não sei se hoje ainda é, mas eu lembro que naquela época era uma... Como é que era? Tipo um case, vamos falar de Ajax, a gente falava do Gmail, a gente olhava e tal. E aí, tipo, eu vejo que aí a partir disso, além de vir toda essa ideia de N frameworks, que eu lembro que cada semana saiu um novo, nem dava tempo de estudar cada um, abriu a ideia, abriu a era das SPAs. Eu vejo isso, assim. Aí eu tô fazendo um gap ali, eu tô pulando o início da vida do Vue.js, que não é o Vue.js que é hoje, é uma outra coisa que começou lá em 2015, 2016. Lembro que tinha Inferno.js. Cara, tinha milhões de libs e frameworks. Amber, É. tinha Coffee.js, Nossa, eu lembro. Backbone. Eu lembro. Doideira, tinha muita coisa. E aí veio as SPAs. E aí, quem é que deu início às SPAs, Jorge? Não vou citar o nome. Pode citar, porque foi o AngularJS, Mas não é eu, o Angular atual, é o mas eu AngularJS. mexi. Eu mexi e te digo, o meu receio ou o meu... Não vou Ranço, dizer ódio. Ódio porque eu ranço. não odeio. Ódio eu só odeio o Xamarin. Mas o resto... Mas o Angular E é tu assim um nunca pouco do mexeu com o Xamarin, ranço. cara. Nunca mexi. Eu fiz um curso na Lura. Um só. Entendi. Eu já mexi, eu já Mas... mexi. Ah, meus pêsames. F no chat. Mas o AngularJS foi o primeiro que eu mexi e era tão ruim que eu fiquei traumatizado. Basicamente, né? Mas aí eu só queria, antes, como a gente falou, né, vamos voltar no tempo e ir, voltar. A Eu sei gente não que a segue ideia. roteiro nem script aqui, tá, galera? Por É, isso que vai e volta assim. Porque é no freestyle. exato. É no amor. Exato. Mas acho que ainda de pular pra SPA, assim, uma das coisas que eu vi evoluindo ainda nessa geração passada, que foi muito o crescimento das UIs. É que nem o Jordan trouxe, né? A questão do Bootstrap. Então, o Bootstrap, ele reinava nessa época, assim. Toda página que tu entrava, tu olhava assim, foi usar o Bootstrap. Ah, aqui, usar o Bootstrap, usar o Bootstrap. Então, começou muito essa ideia de ter... Hoje a gente tem N possibilidades quando a gente fala de uma lib de UI, né? Mas naquela época não, era Bootstrap. E aí começou a vir algumas outras coisas, depois teve o Anti-Design, que também começou, depois o Material Design, o UI da Google, né? Enfim, vamos importar, usar. Ou tu falou, né, que acha que o jQuery não era um framework, mas eu acho questionável, porque tu lembra que ele tinha o jQuery, e aí tu conseguia importar o jQuery UI também, que Uhum, eram meio que uns componentezinhos uhum, JavaScript pré-pronto pra tu uhum. usar, o accordion, o Nossa, eu lembrei modal, de outra o coisa agora. alert. Quando a gente usava jQuery e Bootstrap nessa época, tinha um arquivo que era .min.js, que era o arquivo minificado. Minificado. Mini ou é mimificado ou minificado? Acho que é Minificado, minificado, né? acho. É. Que ele tirava todos os espaços do arquivo pra renderizar melhor. Hoje, coisa que qualquer gerenciador de pacote já faz, sabe? Não, se tu fizer lá um app Next, o build dele já faz isso sem tu fazer nada. Só tu apertar o Enter, ele faz, né? Porque as E aí aplicações entra não nesse... buildavam antes. Que É, nem hoje a gente fala, nossa, eu curto usar o XPTO porque tem hot reload na minha ideia e tudo mais. Cara, nessa época era um arquivo .js que tu dava F5 na tela, não existe hot reload, exatamente. não existe um servidor NPM com pacote, sabe? Só vai. É. O que era gasto, as teclas F5 dos teclados era um Não, absurdo, né? doideira. Foi nessa época aí que eu comecei na pira de usar duas telas, que daí era o código e aí na outra pra
só dar um F5 ali, sabe? Era insalubre, a gente admite, né? Mas cresceu muito essa questão dos componentes visuais, já meio que estruturado, né? Ah, eu vou fazer um botão, não preciso fazer do zero. Eu tenho aqui já o meu componente botão, que eu importo as classes CSS, e daí ele vai renderizar lá bonitinho do jeito que precisa. Então acho que eu comecei a ver isso. Essa questão também, né? Internet era uma outra época. Então a gente não tinha o negócio ilimitado, né? A banda ilimitada que a gente tem hoje, com a velocidade que a gente tem hoje. Então tinha essas preocupações de, me unifiquei o CSS, me unifiquei os JS, otimizei as imagens. Lembra que a gente passava acho que era Panda PNG ou Tiny Sim. PNG, que tinha um pandinha Era, e a gente era tinha que passar TinyPNG e Tiny depois. E PNG, né? aí a gente fazia isso. Antes da gente fazer isso, a gente passava numa página do Google que ele analisava tudo e dava os insights pra nós, ó. Tipo, ó, teus arquivos CSS não estão minificados, tuas imagens não estão É, numa versão mais light delas. o que hoje é o Lighthouse, para quem, tipo, trabalha aí com front-end deve conhecer, mas é basicamente isso, esse relatório, esse reporte sobre a performance e acessibilidade da página que a gente está construindo, né? Basicamente isso. Não, que nem, tipo, hoje a galera. Nenhuma crítica ao React tá aqui. São só novos tempos. Mas a galera, tipo, cria um login com uma página de listar e pra carregar o login é 5 mega. Isso anos atrás era uma coisa inaceitável. Só que É, hoje, com a velocidade da banda que tu tem, são coisas que passam despercebidas, sabe? exatamente. Então a gente tinha que se virar nos 30, basicamente, né? Com pouco recurso, com uma internet lenta, a gente tinha que se preocupar com cada detalhe ali de tráfego, de carregamento. Tinham métricas até de ranqueamento da página, lembra desses reportes assim, tua página carrega em X segundo. E aí tinha o tempo lá aceitável que era pra pessoa esperar ali acho que era First Content Load, alguma coisa Uhum. assim, né, que era a métrica que se usava Foi aí lá que pra ver. começou a nascer os loading de Skeleton, lembra? Daí, Aham, pra não ficar a tela em branco, tu e o cara ia recebendo pequenos pedaços e fazer uma animação. Na verdade, tu tava esperando retornar o bundle, tá ligado? exatamente. E aí nessa linha, eu acho, da preocupação de tamanho, tinha o Grant e o Gulp, que eram Uhum. badaladíssimos na época, lembra? Eu Que lembro. basicamente era uma automação para fazer esses processos. Já, eu preciso minificar um CSS, eu preciso minificar um JS, eu preciso unificar. Às vezes, né, a gente tinha mais de um JS e eu queria unificar para não ter 5 carregamentos de arquivo. Ele comprimia 5 arquivos em um e me unificava também, lembra? E depois para debugar isso era uma bosta, Não porque é daí o arquivo possível. tava mimificado e tu não conseguia acompanhar, fazer debug, era o diabo, né? Mas eu acho que esse foi vamos dizer assim, o fim dessa era, assim, jQueryana. Vamos começar a dar alguns nomes para as eras do front-end, né? Mas eu vejo que foi o finzinho, assim, ou pelo menos o que eu vivi do fim dessa época. E aí eu comecei a ter contato justamente com a era que o Jordan trouxe de SPAs, que eu acho que foi o grande divisor de águas que começou a introduzir essa questão mais do vamos dividir, né? Vamos ter um Exato. dev front-end e um dev back-end. É, eu Porque vejo, até eu vejo então era duas tudo muito viradas de integrado, né? chave com a Unisas SPAs. Três, na verdade. Que é o primeiro é, a gente começou a adicionar complexidade ali no front, mas não complexidade por adicionar. Sim de ver que aquilo ali geraria valor. Muito ligado a tendências de UX, UI, que a parte visual é importante, porque os primeiros sistemas eram fazer um cadastro tosco e ver um relatório de alguma forma, mas não tinha Uhum. preocupação com o uso daquilo ali. Então a gente começou a ver a complexidade disso, e aí com as SPAs a gente conseguiu diferenciar e começa as diferenças de front e back-end, porque daí dentro da tua SPA tu tinha muito bem definido que isso aqui é minha camada de visualização. O outro ponto foi a primeira vez que eu vi pelo menos alguém falar de arquitetura no front-end. E as Uhum. SPAs nasceram com MVC. Então era muito bem definido isso. Nunca vi falar de arquitetura em front-end, por exemplo, né? Uhum. E aí começa com isso. E o terceiro é que o SPA, ele também é muito ligado ao nascimento do mobile first. O que eu quero dizer com mobile Uhum. first? Porque daí já estava em alta mesmo. Antes do SPA já estava em alta as questões de fazer coisas responsivas. Mas com uma SPA, tu conseguia. Veio ali os primeiros
não sei se é plugin o termo correto, mas com Angular, ou com React, ou com o próprio Xamarin, por exemplo, a Ionic, que eram os mobiles da época, PhoneGap, eles eram SPAs debaixo dos panos porque eles conseguiam rodar como WebView dentro do mobile e chamar recursos do smartphone. E aí, Era PWA, não era? Os nossa, Power... Progressive Web Apps, eu confundi com É, SPA. Meu Deus do céu. é. Pô, 1h da manhã, perdão. Perdão. Viajei. Confundi SPA com PWA. Nossa, tava dando toda uma tese aqui. Meu Deus. Mas PWA tem vínculo com SPA, sim, não tô maluco, não. Claro, sim, não, É, não, não, sim, sim, sim. ela só veio depois, não é a mesma coisa, mas ela veio depois, mas tá linkado. Não tô tão maluco assim. É que era quase pra gente conseguir portar as SPAs e fazer ele se comportar como um app mobile, né? É basicamente essa a ideia. É uma aplicação web, mas que ela tava empacotadinha Isso. ali como se fosse num app. Era né? um WebView, mas era um WebView dentro do mobile, mas ele era uma SPA. Então por isso que Isso eu aí. viajei aqui, mas no final é tudo a mesma coisa. Perdão, não viajei tanto assim. Tá contido. SPA é mais amplo e o PWA é algo mais nichado. Mas uma coisa, um gancho que eu queria puxar, que eu acabei de ter esse insight, que ele pode ser ou ele tá numa linha tênue entre a loucura e a genialidade. Mas eu acho que que uma das coisas que a gente que talvez tenham motivado acho que esse desacoplamento entre, olha, vamos ter um back-end e um front-end que mudou um pouco do anterior, que a gente falava do PHP, que era tudo muito conectado, eu não conseguia separar as coisas, né? De eu ter um processamento no back, de eu ter uma renderização de maneira desacoplada, que foi o seguinte, até então, né, ali esses meados ali de 2010, antes até, a única tela que a gente ia visualizar esse tipo de solução web eram os computadores. Então não se tinha muito essa ideia de, vou desacoplar para conseguir conectar este serviço, essa lógica de negócio com diferentes visualizações, porque era sempre computador. E aí no momento que a gente começou a ter os próprios smartphones, os vestíveis, né, os watches, as televisões, depois renderizando também web, hoje até geladeira, né, Kindle, tablet e porra toda. Então acho que essa necessidade assim de desacoplar também acho que deve ter vindo muito de uma demanda de, ok, eu preciso centralizar minha lógica de negócio e começar a entregar essa lógica de negócio para diferentes telas, vamos dizer Uhum. assim, né? Diferentes Sim, a dispositivos. internet deixou de existir fora de uma mesa. Apenas no O que eu quero dizer computador. fora de uma mesa? Exato. Seja da mesa do computador da tua casa, ou do escritório de onde tu trabalha, ou do laboratório de informática da faculdade da escola. Ela passou a ser, de fato, computação móvel. Tipo assim, Uhum. ela tá em todo lugar e pode ser usada de qualquer lugar. Entenda-se que o mesmo aplicativo, aí começou a existir as adaptações, mas a tua mesma aplicação que rodava no monitor de 17 polegadas, 19 polegadas, tem que rodar numa tela de 5. E aí Exato. começou as. Eu lembro que uma coisa, agora veio uma lembrança de eu e tu conversando uma vez, que hoje existe, e eu não sei de fato os problemas, os desafios para desenvolvimento disso, não sei mesmo, mas eu lembro que na época que a gente conversava, então, uns 10 anos atrás, que lembra que veio os primeiros conceitos de telefones dobráveis. Aham. E aí a gente falava assim, cara, como é que vão fazer essa tela aí? O Né, front que se nessas ferre, né? coisas, né? E aí hoje eu sei, e tipo, naquela época não era nem tão dobrável quanto existe hoje. Na época era um Samsung Edge, se eu não me engano, Ultra Edge, não sei, que ele tinha umas bordas assim, lembra? Aham, que ele fazia uma voltinha na tela dele, Isso. assim, fazia E uma hoje realmente tem curva. telefone que ele faz Que dobra dobra. que nem um Aham. bloco, assim, né? Tem Cara, uns folds, eu acho que são da é. Motorola, talvez. Que Não, acho que tanto é tu abre pro Galaxy lado, Fold. tu abre pra Galaxy Fold. cima. E, Flip, acho, não é? cara, Flip como é que a. fold, alguma coisa. Não tô ligado, não sou a pessoa ideal pra falar sobre isso. Mas, cara, será que tem limitação? Eu realmente não sei. Será que tem limitações de jeito que desenvolve? Ou pra quem coda o build ao mesmo, se o telefone é dobrável ou não? Ou o próprio SO, tipo, porque mesmo esses telefones usando Android, eles têm uma ROM da fabricante que bota lá adaptações. Será que o próprio sistema operacional com essa ROM faz o gerenciamento disso? Eu tenho realmente muita curiosidade.
Quer dizer, eu tô falando que eu tenho curiosidade Mas- agora. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso e parei agora e Uhum. tô bem curioso. Sim. Tu fala assim nos aplicativos ou tu fala em navegação Qualquer de maneira coisa. geral, Porque tu assim? concorda comigo que, tipo assim, eu tô ali com a tela e eu dobrei. O que que tem que acontecer agora? Mas é que tu faz, tu sempre, nessas questões de responsabilidade, tu faz por proporção, né? Então tu vai dizer que, de X a X pixels, teu comportamento vai ser esse, por exemplo, né? Eu tenho aqui que de 300 pixels de largura até 500 pixels de largura, eu vou ter uma disposição de 3 colunas. E aí de 501 até 799 vai virar 4. E depois até 5, e assim vai. Então, tipo, ele vai trabalhando sempre com faixas de renderização, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, a gente sempre controla ali altura e largura. E com esses. Porque segue uma lógica, mais ou menos Uhum. assim. Só que com esses lances de dobrar, meio que foge a lógica do quanto tu pode brincar com altura e largura, dependendo do que o cara fizer, sabe? Mas enfim, só divaguei aqui. Sim. Só divaguei, só divaguei. Eu concordo, mas acho que ele vai seguir a mesma linha, como tu vai ter sempre referência de altura e largura, ele vai seguir a proporção que tiver definida no código. Acho que são mais variedades, né, que tu vai ter Uhum. ali de distribuição de largura e altura, mas a lógica, o fluxo Faz vai seguir sentido. basicamente o Faz sentido. mesmo, né? Como eu não trabalho com isso, boa sorte pra quem trabalha. Uhum. Mas, meu, uma outra coisa, a gente levantou a bola que o AngularJS, que não é o mesmo Angular que existe hoje, o Angular Uhum. que existe hoje, que é a versão numerada dele, que eu digo assim, que é Angular X algum número, ele é um... Ele veio depois do AngularJS, então, eu não sei se é bem isso, mas o que eu sinto é, o AngularJS veio com uma ideia, viram tudo que deu errado, pegaram o que deu certo e fizeram o Angular e melhoraram isso. Pelo que eu consigo fazer como output e resumir é isso. E aí o Angular veio com a ideia das SPAs das divisões. E aí, junto, começou a nascer o React, que era uma iniciativa do Aham. Facebook. Do meta. E aí, o que eu vejo do React, que era o game change dele, era o lance do Virtual DOM. Que era, tipo, tu atualizar só o que fosse necessário do Real Da DOM, árvore de vamos dizer assim. renderização. Aham. E aí, esse era o game change dele que começou a ganhar mercado. Mas eu nunca trabalhei com React. Isso aí, exatamente. Eu acho que, assim, independente, agora pensando agnóstico de framework, né? Agnóstico se for Angular, se for Vue, se for React, se for o diabo. Mas uma das grandes mudanças, pelo menos foi o que mais explodiu minha cabeça quando eu tive contato pelas primeiras vezes com React, que era a ideia da gente componentizar as coisas no front-end. Eu não sei se tu lembra, mas no jQuery a gente não tinha essa dinâmica. A gente até conseguia uma coisa ou outra fazer reutilizável, uma função ou outra fazer reutilizável, mas fazer a componentização que a gente tinha com React, com Angular, com Vue, naquela estrutura que a gente tinha em PHP era inexistente. Não, a gente Se tu fazia uma fosse fazer um gambiarra. A gente formulário, fazia um PHP que gerava um HTML na mão, e aí usava o jQuery para chamar ele, e aí usava esse jQuery para fazer isso ficar variável, vamos dizer assim. Mas Uhum. fazia o PHP dar um eco lá com os bagulhos. Eu lembro da gente fazer isso aí no Eu teu lembro, passado não, de com condena, certeza. cara. Não, mas muito, muito. Nossa, às vezes eu prefiro nem lembrar, mas ele beirava o insalubre em algumas coisas. E então essa ideia, por exemplo, assim, eu vou construir, por exemplo, um formulário, um componente formulário e vou reutilizar esse formulário para outras páginas. Não existia, não existia. Se eu fosse fazer, é que nem o Jordan falou, de eu ter lá na parte do servidor uma geração 400 ifs para todas as possibilidades que eu tinha e aí ficava uma coisa ridícula, né? Então, quando eu vi essa ideia de, bom, eu posso ter um componente botão que vai receber a ação no meu botão de clique, mas ele vai ter ali escopadinho o funcionamento dele, o layout dele, e eu vou replicar isso para outras páginas, seções, enfim, explodiu minha cabeça, porque era uma maneira diferente de eu construir as soluções, ali, a parte visual das coisas, sabe? Pouparia muito o meu trabalho, de ter que estar copiando
tela de cá pra lá, mudando nome, mudando ID. Lembra que a gente tinha que ficar controlando os ID bonitinho pra pegar por ID, pra pegar por classe. Não, e aí se tu ficasse usando, eu lembro que o problema que a gente tinha, aí tu usava muito esse document get element by ID. E aí, Começava a se dependendo do jeito sobrepor. que tu fazia no PHP, que era dinâmico, o ID ficava aquele que tava tentando pegar, mas no final ele metia um hashzão lá. E aí não buscava mais, porque daí, como ele pega por ID e mudou uma vírgula ali, não catou mais, aí quebrava tudo. Exato. E era Então triste. isso mudou muito, assim, minha maneira de ver. Pra mim, isso foi o mais revolucionário, assim, de primeiro momento, né? Que é algo que se mantém até hoje. Por Se que a mantém gente até tá hoje. batendo nessas teclas de SPA, de divisão backfront, de componentização e tudo mais? Porque foram as coisas que aconteceram lá atrás, 2014, 2015, que começou essa virada, e são coisas que se mantêm até hoje, que realmente, tipo assim, era uma mudança que era necessária, geral viu valor e se mantém hoje como um padrão de mercado. Exatamente. E eu lembro das incertezas dessa época, tu lembra, Jordan? Que a galera ficava assim, putz, será que eu devo estudar o Angular? Será que eu devo estudar React? Será que isso vai vingar? Será que vai se sustentar? E não tem, o negócio começou a tomar proporção e tu via pesquisa de Stack Overflow de final de ano e React, Angular e Vue crescendo, crescendo, jQuery morrendo Até e que não teve. Até que foi de arrasta. E aí, para não dizer que a gente não Porque, falou de Vue, eu lembro muito pouco dele. Eu lembro que a gente mexeu muito pouco. A única coisa que eu mexi foi 10 anos atrás, foi justamente num projeto que a gente tava junto. E o que eu lembro dele, como é que ele se vendia naquela época, né? E é o que eu lembro, tá muito vago na minha cabeça. Mas era tipo assim, ele é o melhor do Angular, pensando em templates, porque o aham, Angular tinha muito forte isso de trazer templates, coisas pré-prontas, muito ligado ao material design. E aí, então, o Vue era trazer essa ideia de templates do Angular com a simplicidade de controlar estados e coisas assim do React. Que hoje não é nada simples controlar isso no React, mas eu digo, pensando em ideais, o Vue trazia esses dois. Mas eu não vejo o Vue como ter ganhado a corrida no mercado. Ele existe ainda, aham. ele não morreu, mas hoje o mercado, quando o cara é front, ou ele é Angular ou ele é React. Diferente de tu ver React, alguém é. batendo no peito assim, sou Vue, JS Developer. É, eu vejo que é o que corre por fora, assim, é disparado o Angular, desde que para coisas mais enterprise, normalmente a galera opta pelo Angular, e coisas não tão enterprises eu costumo ver indo para um React, justamente acho que pela liberdade que o React traz, e o Angular ele já te deixa um pouco mais alinhado ali com uma ideia de escrita, com uma metodologia lá de módulos, de eu importar e tal, que eu vejo que é muito parecido do Java, quando eu trabalhava assim com Java, aquela questão de E módulo, .NET. E .NET. decorator aqui, decorator pra lá. Então, acho que essa é uma das principais. Não à toa é muito fácil tu fazer o link. E é que eu vou falar da minha classe. Os caras Aham. que são back-end, que são full stack, principalmente os back-end que são .NET e Java, que é mais corp. Não tipo o Jordan, que é um cara que sempre foi full stack JS, que é da Node, enfim. Mas a galera que vem do Angular, do Java, desculpa, do .NET, do Java, acaba indo pra Angular porque aquele feels like é muito parecido, sabe? Tu te Uhum. sente ali. Parece não. Foi um framework escrito para backenders usarem, para ficar mais palatável para eles, sabe? E o React já vai para uma outra via. E aí, cara, o que junto pensando nas SPAs vem outras coisas também. A gente falou de arquitetura, de gerenciamento de estados. Acho que essas coisas ficaram muito fortes ali. Tu aprender a gerenciar estado no front, porque agora no front tu tem uma aplicação rodando num server, mesmo sendo client-side, ele tem um server-side, mesmo sendo client-side, então ele tem um servidor da tua aplicação ali, então tu tem que minimamente começar a controlar status e tudo mais, porque a página não atualiza, tá na mesma página com os componentes acontecendo ali dentro. Então a gente começou com isso de arquitetura. Aí, duas coisas, acho que vale um pulo aqui, porque eu acho que ficou muitos anos. Essas coisas foram só se maturando mais, mas não teve ainda aquele gap que nem a gente tá falando agora dessas coisas. Uhum. Eu acho que os próximos que vieram com isso foi, primeiro, o TypeScript, eu acho. Que o Uhum. TypeScript trouxe segurança pro front. O que que era a piadinha de quem era back-end e front nessa época? Pô, tua linguagem nem tipada cara. Dá pra somar,
texto com inteiro aí que ele dá resultado. A com 2. Exato, e ele volta alguma coisa pra ti. E aí o TypeScript, tu trouxe a tipagem ali pro front, então tu trouxe mais segurança. Eu hoje trabalho 100% com TypeScript, mas tu que viu ali na época, eu não trabalhava muito com front, eu tava mais no back. Como é que tu viu essa adoção da galera começar a usar o TypeScript? Boa. É, eu acho que foi meio divisivo no começo, assim, tinha uma galera que gostava, tinha uma galera que não gostava. Eu sempre fui da galera que gostou, porque eu aprendi a programar em Java, né? Na faculdade a gente programava em Java, então tudo tinha lá o seu tipo bonitinho e tudo mais. Ah, e no próprio PHP, né? Ela é bem mais chupada do que a gente tinha, por exemplo, no JavaScript lá na época, né? Não, com E eu jQuery não sentia. existia. Não existia Não existia. contrato, É. model, Tu fazia MPO. assim, const, var. Tinha o set, eu acho, né? Também. Uhum. Então, e era isso. Queria começar usando string e depois passar para número e depois float e voltar para um data e terminar com string. Beleza, tá no jogo, né? E isso gerava bug, ia dar com um rodo, lembra, Jordan? Às vezes tu ia debugar um negócio e aqui, ó, começou como string, e aí foi número, e aí quando ele foi fazer uma operação matemática, tava string e E deu não crack existia em tudo, debug. né? Era console Não, log e Aldrich à torta direita. Era a maneira de descobrir as coisas. é. E eu tenho o console log enraizado em mim ainda, porque eu não consigo largar o Também. console log. Pra mim, é a ferramenta mais eficiente de debug no JavaScript Eu, é o console log, eu né? também. Eu também. Inclusive, eu tenho dentro do meu Cloud Code, tá lá, tipo assim, que reviso que eu vou mandar antes de abrir o pé, tipo assim, dá um double check se não deixei no console log aí, porque eu sei que tá forte dentro de mim. E aí, cara, acho que daí, de novo, a gente tá falando dos gaps, que claro que aconteceram coisas, mas já que a gente tá falando de game changes, as coisas foram mais se maturando, e teve o TypeScript dentro disso. O próximo passo, que daí eu acho que tá mais já nos tempos atuais, é duas coisas. É a questão dos micro frontends, então é uma questão que eu acho Uhum. que abriu aí também graças a tu ter toda essa maturidade de TypeScript, de arquitetura, de SPA, de ter responsabilidades definidas, de tu realmente entender de arquitetura de front-end, de poder desenhar as coisas e tal. E quando eu digo desenhar, que eu tô pensando em system design, é disso Uhum. que eu tô falando. E aí, já que eu falei system design, a gente hoje também fala de uma outra coisa, que é um nome muito parecido, que gera uma baita confusão até tu pegar bem as coisas, que é o design system. Que é uma coisa Uhum. que, na minha opinião, se tu vê, a gente sempre chega. As coisas fazem sentido olhando historicamente para as coisas. Porque o que Claro. que foi o primeiro design system? O Bootstrap. Bootstrap era um design Uhum. system, até chegar na maturidade. Mas enfim, voltando. Falando de micro front-end. Quando é que tu viu a necessidade, não necessidade, mas quando é que tu viu ele começar a acontecer e como ele ia a ser usado? E aqui a gente já tá falando Uhum. mais de tempos atuais aí, estamos dando um corte aí, pandemia, durante a pandemia até os tempos de hoje, muito ligado Mais ao ou boom menos dos isso. microserviços no back-end, talvez? Eu, a primeira vez que eu tive contato com o tema, acho que foi numa palestra, se não me engano, que eu vi no YouTube, que me chamou a atenção, assim, pô, micro front-end. Microserviço eu já tinha visto lá a palestra do Valdemar, dizendo que nem sempre micro front-end era interessante, enfim, acho que a gente já falou bastante sobre esse assunto, né? Mas eu fiquei assim, tá, mas eu não consigo ver isso sendo aplicado no front-end, sabe? E aí eu comecei a entender, nunca apliquei de fato num projeto profissional, porque nunca foi, eu nunca tive uma plataforma, uma aplicação tão ampla que precisasse, acho que ter essa quebra dos Pô, serviços em micro front-end, quem diria que eu ia saber falar algo de front com mais expertise que que eu tu, não, cara? Que isso, tá tudo exatamente, errado. Eu trabalho exatamente. com o MFE faz 2 anos, cara. Uhum. E aí, e tu gosta? Não gosta? Cara, gosto. Eu consigo, tipo, eu te perguntei, eu queria entender quando que tu viu o gap do nascimento. Uhum. Como vocês sabem, eu sou full stack, mas não, front não é minha main stack, né? Não é onde eu boto toda a minha energia, assim. Não é a minha. Não é o que eu me vendo como especialista, digamos assim. Mas manjo. E aí, cara, o que, que eu vejo desse nascimento do micro front-end e o motivo de usar ele? Eu vejo pelo mesmo motivo do microserviço de back-end. Então, tem pessoas usando pelo motivo errado, tem pessoas usando pelo motivo certo.
E aí também, falando de certo ou errado, entra numa camada de opinião. Então eu vou dar a minha, você pode concordar comigo ou não. Mas o micro front-end, pensando no modo certo, eu vejo ele com um único propósito. Porque como client-side, a gente não precisa, entre aspas, se preocupar tanto assim com questão de carga de uso, porque geralmente a gente terceiriza mais para a questão de back ou até de próprio de infra para isso. Mas é pensando justamente em divisão de times ou até em divisão de responsabilidade de negócio. Por exemplo, tu tem uma plataforma X na empresa que tu trabalha. E aí, essa plataforma da empresa, ela é gigante e ela tem, sei lá, a plataforma em si tem umas 30 squads. E aí tu pensa, o mesmo motivo de existir microserviços no back-end que para conseguir dividir responsabilidade, para tu conseguir, e aí isso é do back, mas não é o caso de front, para tu conseguir escalar pequenos pedaços, mas seja para tu gerenciar teu repo, ou até mesmo para tu gerenciar responsabilidades entre times, para tu conseguir fazer deploys de coisas sozinhas, foi aí que nasceu o micro front-end. Qual que é a ideia dele? Só para também explicar aí pra galera, é bem parecido com o lance do microserviço de back-end. Ele é para ser agnóstico de tecnologia. Como assim? Teoricamente, claro que nem sempre tem coisas que tu faz que isso não vai funcionar exatamente, mas o conceito é, eu posso escrever aqui um pedaço em React, tu pode escrever um outro pedaço em Angular, que no final essas coisas vão se conversar. A ideia é central essa, que é a mesma ideia do microserviço. Como é agnóstico e HTTP que as coisas se conversam, tá tudo certo. Mas a ideia é essa, tu divide para ficar agnóstico em tecnologia, então as pessoas podem escrever os pedaços de cada coisa como elas querem, tu consegue segregar a questão de responsabilidade. Então, time X, X, Squad Y, vai fazer esse pedaço do sistema, depois a gente junta. Aí, assim, a gente consegue tanto definir em pequenos entregáveis, fazer um deploy separado, então toda a questão de observabilidade, questão do time que vai fazer a gerência de entrega, de delivery disso, fica responsável de maneira sozinha. Não precisa te preocupar com um conflito de repositório de milhões de pessoas comitando no mesmo lugar, não precisa fazer deploy de um artefato só, porque tá tudo bem segregado. Então, para mim, o micro front-end é bem ligado ao lance da mesma lógica do back, sabe? Uhum. Mas tu também não tem a percepção de que, da mesma maneira como microserviços, ele é muito específico para necessidades específicas, tu não Exato. acha que o micro front-end também ele é muito nichado, assim, para Total. aplicações grandes, gigantescas, contextos, domínios grandes que eles Total. precisam ser Total. segregados em Total. times? Eu acho, inclusive, que o micro front-end ele não seguiu a moda do microserviço. O que eu quero dizer com isso? Aham, Microserviço aham, todo mundo fez porque achava legal e porque queria. Tipo assim, eu aham. tenho uma aplicação que tem um login, um dashboard e um CRUD. Aí tinha 7 Tem microserviços. três Aí o microserviços. billing do cloud do cara dava alguns milhares de dólares porque tinha que cuidar de 70 pods e tudo mais. Então eu não vejo a galera tendo feito isso no front-end. A galera conseguiu usar o micro front-end para de fato quando precisava, que é justamente isso. Contextos grandes, e quando eu digo contexto, eu tô falando aqui contextos de negócio, de produto, que precisa existir essa segregação. Pelo menos eu vi o micro front-end ser mais maduro. Quando as pessoas tomaram a decisão de usar MFE, foi justamente pela real necessidade. Não que nem microserviço. Eu quero fazer uma API de login em Node, eu quero que meu cadastro de usuário seja em Java e todos nós vamos ser felizes cada squad codando numa linguagem porque é legal, sabe? É cool. Não Ué, vejo MFA mas tu fazendo sabe isso. que eu acho, pô, é uma a Inclusive, só para versão. finalizar, não quero te interromper, mas só para finalizar, que mesmo o MFA sendo agnóstico à tecnologia, que nem eu trouxe, que tu poderia ser desse jeito, que nem o microserviço do back, eu não vejo as pessoas indo por esse caminho. Eu vejo as pessoas continuando todas na mesma stack e apenas usando MFA para questão de segregação mesmo, de Uhum. responsabilidade e domínio de contexto. Beleza, desculpa te interromper. Boa. Não, tranquilo. E eu só ia citar que talvez esse movimento ele se justifique por ser mais fácil do pessoal tangibilizar que um microserviço seria mais ou menos a ideia de tu ter APIs separadas, dados os seus domínios, né, com seus deploys, enfim, suas verticalidades, ali, suas especificidades de cada uma. Então é Uhum. mais fácil tu tangibilizar isso
do que tu tangibilizar um front-end sendo fatiado Uhum, entre times, uhum, entende? uhum. Talvez seja essa justificativa, assim, da adoção, né, do Exato, mercado. porque no final, hã, a galera e eu concordo contigo, eu pensando em serviço, em quebrar, eu consigo pensar o meu modo de back-end com as responsabilidades, mas no final a tela, que é o que você tá usando aí, parece que é tudo a mesma coisa, é mais difícil tu fazer essa segregação. Exato. Acho que, enfim, pode ser esse um dos justificadores, né, desse movimento. Faz sentido. Mas um outro ponto que tu trouxe que eu acho bem legal, assim, que eu vivi esse contato, assim, a diferença que isso trouxe foi do design system, que foi muito bacana, assim, quando eu tive o primeiro contato. Foi ali por meados de 19, mais ou menos, 20, que eu tive, bem na época da pandemia. A primeira vez, que foi, eu tava atuando num time, que a gente tinha ali os engenheiros, alguns back-ends, algum front-end, alguns full stack, mas dentro do time a gente tinha QAs e a gente tinha uma designer, que ela só olhava para como manter e como tangibilizar as novas telas do sistema para dentro do nosso design system, seguindo aquela identidade de marca assim, de botão, seus estados, seus componentes lá, o accordion vai ser assim, as tables vão ser assim, e a gente conseguia ganhar com a garantia de reuso. Então, para nós era muito mais simples já ter aqueles componentes feitos, a gente ter um design system para consultar quando for uma tela, ter aquela correlação já no próprio Figma, que tu clicava num botão, ele te dizia lá que era o button secundário do estado XYZ que estava no design system. Então aumentou muito o nosso reuso e com uma identidade própria, que era a principal coisa que ia na contramão das UIs, né? As UIs ela te trazia esse reuso, mas tu ficava muito preso à identidade daquilo. Exato. Lembra? Tu abria Quando tu teve. abria um SaaS de alguma aplicação, tu sabia direitinho. Ah, o cara usou material design, tá aqui. Aham. É, exato. O Material Design pra mim é o melhor exemplo. Porque tu abre um app, ele tem um app, um website, qualquer coisa. Tem cara Google, o cara usou Material Não, ele Design. tem cheiro, Usaram gosto, ali sabor, jeito, tudo, tu sabe direitinho. comportamentos, tudo, 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 tudo. tudo. E aí o Design System ele vai para o outro caminho, que é trazer bebê da fonte desse reuso, né? Então o time precisa manter, precisa atualizar, precisa criar novos e tal, mas com uma identidade que conversa com aquela marca, que conversa com aquele sistema. É um propósito muito muito legal, assim. Eu gostei bastante de trabalhar, porque era uma coisa muito interativa. O time ia alimentando, o time ia alterando, o time ia criando. Então era muito bacana. E é a primeira vez também que eu tive contato com uma ferramenta que eu não sei se tu conhece, Jordan, que se chama Storybook. Storybook. É, Storybook. Uhum. que tu documenta o teu design system nele. Então tu cria ali meio que o teu repo, né, a tua documentação sobre todos os componentes que tu tem dentro do teu design system, incluindo os estados que ele vai ter, exemplos de uso, variantes, tudo Sim, dentro de um ele é como se mini app. fosse quando tu tá pegando o exemplo do Material Design, que é o que a gente tá falando aqui, quando a gente abria a web lá pra entrar, tá, como é que usa esse componente, como é que eu E é na incorporo Docs. ele e tal, é a doc, só que essa é a tua própria do teu ecossistema ali, sabe? Exato. E isso foi muito legal, acho, poder viver isso, porque a gente desconstruiu toda uma ideia que era muito mais rústica, né? Antigamente, de usar uma coisa pronta, ou ficar ali escrevendo na mão cada vez e trazer uma. Não trazer assim um visual linear, sabe? Uma coisa que, pá, num botão tava de um jeito, no material o botão era de um jeito, no outro era do outro, o comportamento era era assado. Então, trouxe um padrão visual, eu acho, para as aplicações de Eu front-end. concordo, porque, na minha opinião, na época do Bootstrap, tudo tinha. Tu conseguia seguir um padrão. Olha só como vai ser bizarro o que eu vou falar, mas acho que tu vai entender. No Bootstrap, tudo seguia um padrão, inclusive de cor. Lembra? Tu tinha BTN Aham. Success, BTN Danger, BTN Warning. Tu Que era usava. azul, lembra? Exato. O E parágrafo era aí, sempre azul. quando começou com o Material Design e tudo mais, o comportamento e a cara era a mesma, e daí as pessoas botavam suas cores, botavam uma sombra, uma coisa diferente. Aí tu ia entrando nas telas, cada botão tava de um jeito, não seguia um padrão. Aí depois, com o System Design das empresas, tu começou a de fato, daí tá, todos têm o mesmo cheiro agora, sabe? Então, tipo, o Bootstrap veio, se perdeu um pouco ali, acho que
né? E depois agora voltou ali pro padrãozinho mesmo, sabe? O que é bom, acho bem legal isso daí. Não, acho que se a gente pegar aqui, né, acho que já é se encaminhando pro finalmente. A gente disse que ia fazer um episódio mais curto hoje. Pensa, a nossa meta era fazer 25 minutos, a gente já tá em 50. Né? Mas, enfim, é o veneno de ter duas pessoas que gostam de falar. É o amor. 2 palestrinhas, né? Literalmente. Exato, literalmente. Então, enfim. Quem nos acompanhou até os 50 minutos aqui, meu muito obrigado e meus parabéns, ou até a fogo de artifício, porque você é um guerreiro, né? Não é todo mundo que assiste um vídeo tão longo no YouTube. Mas o que eu queria trazer, assim, acho que só pra meio que empacotar do meu lado, assim... Pra fazer o bundle? É que... Pra fazer o bundle não minificado, porque a gente não precisa economizar a banda, mas é que a gente vai vendo que tudo... vai meio que, olhando para essa evolução, vai trazendo uma camada de abstração, né? A gente falava lá, o JavaScript Vanilla, esse é o mais cru possível, eu acho, né, da solução front-end, era aquele JavaScript do document.getElementByClass, by ID e tal. Aí veio o jQuery, que trouxe uma camada de abstração, de eu não precisar mais saber aqueles comandos ali do Vanilla, né? Eu poderia usar lá o dólar, ponto, parênteses, e a gente passava o seletor ali dentro. Então já era uma abstração. Aí depois evoluiu para o jQuery UI, que trouxe uma abstração também. Aí veio os SPAs, que mudou o paradigma, então teve essa camada intermediária que a gente codava em uma língua, depois processava, né, gerava esse bundle final e nos jogava. No final, cuspia lá o CSS, o JS, o CSS e o HTML, mas a gente não escrevia diretamente daquela maneira, né? A gente tinha um framework em cima, uma linguagem em cima que nos abstraía muita coisa e trazia essa reutilização e tudo mais. E depois essas questões também de necessidade do próprio micro front-end, que a gente falou, pô, ficou algumas aplicações ficarem tão complexas, ter tantos domínios dentro de uma tela, que a gente também precisou ter micro-arquiteturas no front-end ali, né? E também no design system. Pô, tá tudo tão igual que eu tenho que ter um padrão aqui do meu projeto, da minha empresa, então foi profissionalizando e cada passo que a gente dava, acho que foi abstraindo também muita coisa, né? Do que a gente costumava fazer muito manualmente, né? E tu acabou de me trazer o tema do nosso próximo episódio. Toda a evolução que a gente teve no desenvolvimento de software, não só no front-end, mas aqui tá falando de front-end, mas tudo é adicionar uma abstração para as coisas ficarem melhores para nós. Não seria codar com a IA, que a galera fala que é o fim dos programadores, apenas mais um nível de abstração novo? É uma boa filosofia. E aí, com isso, eu te pergunto, qual que é a tua mensagem de commit? AngularJS não presta. Putz, cara, tu vai mesmo terminar batendo assim? Eu tinha uma coisa... Vou. Eu ia terminar com uma reflexão. Não, então vamos fazer assim, ó. Eu bato e tu assopra. Beleza. Aí tu vem. Minha reflexão é a seguinte. Não estamos colocando over-engineering em tudo? Só isso que tenho pra te dizer. É um bom questionamento. Mas sempre é uma possibilidade, né? Mas é isso então, cara. Fechou? Maravilha. Do meu lado é isso. Acho que deu pra gente fazer um apanhadinho aí das sofrências que a gente teve nessa vida, né? Os comentários Dos tá aí pra formulários bater na gente, validados. porque a gente deu muita opinião hoje, a gente pode ter esquecido de citar alguma coisa. Alguém vai bater em mim com o da PWI, da SPA lá. Por favor, estamos abertos ao ouvir. Estamos aí pra isso, né? Acho que quem se expõe na internet tá sucinto a tomar chumbo, a ganhar elogio também, a gente gosta bastante. Ó, o foguete de novo aí. Eu vou ter que parar de fazer joinha, vou fazer coração, que daí começa a falar uns corações aí, ó. Mas... Eu desliguei do meu esse negócio aí, tá maluco. É a dupla do amor, cara, que o amor está no ar. Ó, vou até ligar o meu aqui, peraí. Acho que deu pra trazer bastante contexto, assim, de o que a gente viveu. O meu não funciona, cara. O meu não funciona. Ou eu tenho que sair e entrar da chamada pra ativar, né? Eu não vou fazer isso. Vamos fazer um teste. Não, não deixa pra lá, deixa pra lá.
Mas acho que foi bem legal, assim, deu pra trazer um pouco do nosso contexto, as coisas que a gente vê, como que a gente vê, né, a nossa perspectiva, eu acho, dessas evoluções. E tenho certeza também que muitas outras evoluções virão e nós vamos passar por todas Com elas. certeza. Mais e E mais agora, abstrações. com o IA. Com IA. Não, IA, esse trem já passou. Não é o futuro, não. Tá aí, já é do passado. Já. É o presente, né? Não, é passado já. É Maravilha. passado já. O Pensa que assim, presente, ó, o o presente, agora, ó, o presente vai ser o seguinte: voltar a trabalhar com um PC desktop, um monitor só, teclado, sem ser mecânico, sem ter luz, internet só a cabo e, mouse de bolinha e ouvindo rádio. e mouse de bolinha. É isso aí. Esse é o futuro. É o vintage. O futuro é voltar pra trás. É isso aí. É isso aí. Codando em jQuery. Seria da hora, hein? Imagina, pô, no futuro, que nem a galera vende hoje, esse produto foi feito à mão, né? Produto vindo de mais caro. No futuro vai ter um Artesanal. site tipo assim, cara, esse site foi programado sem IA. JavaScript puro. Jordan, acabei de ter a super ideia. Vamos lançar a consultoria gourmet, que a gente só vai usar as coisas mais vintage possível, assim, do código, vai dizer que ele é artesanal, que a gente não usou IA, que a gente tá usando umas tecnologias mais puras e tal, Da que hora. não tem E pra envolvimento da usar indústria. a nossa aplicação tem que ser usar o Internet Explorer 11. Fechou. Nossa ideia, vamos. O Membrane acabou, agora a gente vai investir só tempo nessa super ideia. Fechou, valeu? Fechou. Aquele abraço Valeu. pra quem ficou. Meus parabéns, tamo junto. Comentário, like. E se gosta do nosso conteúdo Se aí também, inscreve, segue nós no pra- Instagram. No Instagram, não, no Twitter. Quer dizer, segue nós no Instagram, o Membrane no Instagram. E segue nós dois, pessoas físicas, no Twitter. Que quando a gente bater 1.000 inscritos, a gente vai fazer uma rifa de 2 mandolate pra quem ganhar. E uma paçoquinha. Quanta bobagem. Aquele Valeu, abraço. valeu. Até a próxima.